Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros, o nosso clube de leituras de mangá, manhwa, quadrinhos e manhwas, onde a cada episódio nos reunimos para conversar de forma leve e descontraída sobre uma obra ou um tema especial dentro desse mega universo. E hoje vamos ter um programa um pouco especial, onde a gente vai discutir um tema um tanto polêmico. Vamos falar então da grande rixa que existe no mundo dos mangás, Shonen versus Shoujo. São basicamente dois mundos que influenciam milhares de leituras, que têm as suas linguagens próprias, distintas e muitas vezes inesperadas entre si. Hoje eu tô então com o K. E aí, seus lindos, estamos de volta. Vamos falar de shoujo. E com o Brian também. E aí, galera, será que hoje teremos polêmicas? Então, pro nosso primeiro bloco, eu vou falar então primeiramente a diferença rapidinho, só pra explicar, de shoujo e shonen. É importante dizer que eles não são gêneros, eles são demografias do mercado editorial japonês, onde o shonen é pensado para o público adolescente, jovem, masculino, e o shoujo já é voltado para o público feminino jovem. Sendo que dentro desses shonen e shoujo, eles podem ter outros gêneros. Eles podem ter um shonen de romance, que é difícil, de mistério, de terror. Então, os gêneros dentro dessas duas demografias podem variar. Então, eu quero primeiramente ouvir um pouquinho de você sobre as suas leituras de shonen e shoujo. Eu acho que a gente poderia fazer diferente e começar com você falando. Eu? Por quê? Eu vou falar, porque porque eu sou hater do shoujo. Eu tô aqui só pra defender o shonen. Eu sou bem autêntica no ponto de aqui pra defender a Midoriya. Exatamente. Eu vou defender só um lado. Assim, eu consumo alguma coisa de shoujo, bem poucos, mas eu sou mais do... Eu tô fora da demografia. O shonen não foi feito pra mim, mas eu consumo mesmo assim. Agora vocês. Quem quer começar? Eu vou deixar o Mofasa defender o shoujo aí. Defende, vai lá. Vamos lá. Pô, não me matem. Faz um tempinho que eu não vejo, acompanho shoujo, assim. Mas eu lembro que até uns anos atrás eu via bastante. Alguns, acho que os clássicos, acho que muita gente até já ouviu falar, se não já assistiu, né? Tem o famoso Fruits Basket, tem o Kimi Todoki, tem outros que eu não vou lembrar o nome agora. Ah, meu Deus! Acho que em japonês é Ori Monogatari, mas em inglês eles apelidaram de Minha História de Amor, My Love Story, que tem um casalzão lá bem diferentão, né? O cara bombado não, o fortinho, alto, meio desengonçado, que ele é meio feinho, mas aí tem a menina baixinha que gosta do jeito dele e tal, e ele não acredita por ele ser mais meio brutamonte e tal. Tem aquele famoso, acho que é Akatsuki no Yona, se não me engano. Fruit Basket eu já falei. Teve um que, na época, quando eu assisti, era legal. Só que depois de um tempo eu fiquei tipo, acho que foi só na época. É o Bokugai, tá? Não, é o Vampire Knight. Fica quieto, não macule a obra, por favor. Fique quieto. Tem o Lovely Complex também, que é a mina alta e o cara que é baixinho. Deixa eu ver outro. Tem Otaku. Ao Haraido, que eu gosto muito. Nossa, eu gostava muito de Ao Haraido. E olha que ele Otaku é maravilhoso. Foi um dos... Nossa, explosão, assim, sabe? Sei lá. É o que o cara tinha uma galinha, mano, de estimação. Era muito isso bom. Aí. Era um galo, uma galinha. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Tem Rosa de Versalhes também. Tem os dois que são os meus favoritos pra vida inteira, que são Kaichou Wamade-sama, é de 2010, ele é incrível, e o top 1 de todos, que é o Kami-sama Hajime Mashita. Você foi longe dos meus conhecimentos. Você foi muito japonesa pro meu gosto. Lembrando que a derivação das Madocas mágicas que entra em shoujo, né? Tem Sailor Moon, sim. Tudo isso faz parte de shoujo, né? Que pra mim tem séries que depois falam das sexualizações, mas pra mim temos vários probleminhas em shoujo, né? Não, com certeza. Tem anime que eu já vi em shoujo que eu falei, assim, eu vejo, aí depois de uns anos você fala, pô, isso aqui não tava certo não, cara. Vamos ficar quieto, que eu sei onde a gente vai parar essa conversa. Eu sei onde a gente vai parar essa conversa. Você falou, eu falo agora de novo. Como a Vitória falou, shoujo não é especificamente só romance, né? Então tem várias, digamos assim, vertentes.
E é isso. Eu, Pra dar eu uma sou, introdução aí. eu sou o meio termo dos dois. Eu gosto tanto de shoujo quanto de shonen. E antigamente eu era bem menos com shonen. Eu não de shonen não, de shoujo. Eu não era muito fã, porque eu não era muito paciente pra essa enrolação pra levar 16 episódios pra um beijo. Parecendo dorama hoje em dia. Não é beijo. Eles. Nem é um beijo, né? Porque. Mas enfim. Então, mas tipo, é muito tempo assim pra segurar numa mão. Parece pior que drama coreano. Hoje em dia eu gosto mais. É que eu acho que também saiu dessa enrolação toda. Mas eu, ao mesmo tempo, assim, eu adoro uma açãozinha, uma porradaria. Eu também gosto. Então, eu vou estar aqui mediano. Eu só não quero maculações de obras aqui, que já vi que já penderam pros dois lados aqui. Vou meter a mão na cara dos dois aqui. Então, o que eu acho interessante, eu particularmente, eu gosto da receitinha de bolo. Eu gosto, porque eu sempre gostei de filmes assim, clássica jornadinha de herói, assim. Ah, o herói lá ferradinho, que aí vai. O Harry Potter, que não tinha nada, era um coitado, e aí descobriu que era mago, e aí ele virou o cara. Eu acho que o shonen tem um pouco disso, principalmente dessa jornada heróica clássica, e o K caiu, mas eu vou continuar falando. Essa jornada de herói clássica, que eu particularmente gosto bastante. Não sei o que você acha. Não, eu gosto da jornada do herói, eu acho muito importante. Mas eu acho que a gente conversou disso, acho que um tempo atrás, que é bom, é legal a jornada do herói, mas também, às vezes, eles saturam na jornada do vilão sempre ser o coitado, né? Uhum. Mas eu gosto de shonen, eu gosto, tipo, de ver a evolução de personagem. Esse negócio do personagem, ele começar fraco e do nada ele virou overpower, eu já não gosto. Vou ser bem sincero. Ou ele é overpower desde o começo, ou ele tem um motivo ali pra ele ser overpower. Esse negócio do nada, tipo, comi o fio de cabelo do All Might e virei o herói número 1. Não suporto. Não. Eu particularmente sou a pessoa mais hater de Boku no Hero, assim, porque eu gostava muito de Boku no Hero, só que, Boku no Hero parece que pega o clichê do shounen e faz, tipo... Porque pra mim, sei lá, o Midoriya, ele só é um coitado, e ele não é... Todo herói de shounen, ele sabe que ele é o cara, tipo, o Ichigo sabe que ele é o cara, o Luffy, ele, tipo, nunca fraqueja e tal, o Midoriya passa o tempo todo chorando, e eu, gente, vamos ter uma... do Black Clover. Eu odeio o Asta do fundo da minha alma, mas o Asta chora menos que o Midoriya. O Midoriya somente chora. O Asta, ao menos, ele treina, ele se esforça. Estamos aqui falando mal de Boku no Hero, cara. Eita, caraca. E Boku no Pico, não, cara. Aí sim. Mas é isso, a gente tá metendo no hater que, tipo, shonen é bom, mas, assim, ou você faz a história do herói, ou você coloca ele overpower desde o começo. Esse negócio dele ficar tirando o poder do cu não é legal. É verdade. Não, nunca foi. Dito isso, Bleach é um dos meus favoritos, mas... Sabe pior, eu também gostava muito de Bleach. Tudo bem, eu concordo totalmente com a enrolação. Mano, do nada, hoje eu vou dar esse poder aqui pro Ichigo. Exatamente. Hoje ele vai ser um Bastolord. É, Quincy, nasceu Quincy também. Então, dito isso, realmente eu gosto muito do Bleach, mas o Ichigo é isso, um dia ele acabou um arco, ele não preciso mais ser Bastolord, agora eu vou ser um Quincy. Então, não preciso mais ser um Quincy agora, sei lá, ele é toda criatura fantástica que tem no Bleach, ele é. Eu entendo que isso é meio ruim, mas... cansei, hoje eu quero ser isso. Versalidade, gente, é versalidade. Tá, aí eu quero a opinião de vocês uma coisa, que acho que pode ser tanto pro shonen quanto pro shoujo. Vocês acham que essa coisa do Japão, vamos pensar no Japão em si, no mercado editorial, particularmente, eu acho que, por exemplo, a gente pega o mercado de filme americano e falta eles conseguirem segmentar pra quem eles querem fazer. Pra mim, eles pensam, por exemplo, sei lá, Superman. Eles querem fazer um filme pra todo mundo. E às vezes um filme não é pra todo mundo. E a gente pensa no mercado de super-herói e eu acho que eles não conseguem mais inchar o seu... Eles querem fazer obras pra geral. Vamos fazer algo ali pra criança, pro velho, pro adolescente e não conversa. A minha opinião é bem rápida sobre isso. É tipo, a Ásia em geral, isso falando no geral, conhecendo o mercado industrial da Ásia ali, eles são muito mais consumistas do que a gente. Pode não parecer, eles são muito mais consumistas. Ao mesmo tempo que eles são muito mais consumistas, eles são muito mais fiéis ao que eles gostam, sabe? Se eles são fãs de Naruto, eles são fãs de Naruto. Eles podem até gostar de um ou outro ali separado, mas se ele for gastar dinheiro, for gastar rios de dinheiro, ele vai gastar só com Naruto. Na Ásia, eles têm essa cultura. Já a gente gasta com... Se a gente gosta de Naruto,
a gente gasta de Naruto, mas a gente também gosta de One Piece, então a gente também vai gastar com One Piece. E nisso a gente não despeja de rios de dinheiros em uma coisa só. Então aí meio que dispersa. Tá? Não, eu concordo com o que o Brian falou. Lá tem bastante disso. Não só com... Acho que no geral, né? Com tudo que eles consomem. E tem muita questão da... Eu ia falar das coisas, mas não é. Bom, eu acho que entra essa questão da durabilidade. Tipo, mas Naruto foi há não sei quanto tempo atrás. Tipo, já acabou a história e não sei o que. Mas é como o Brian falou. Eles são fiéis. Não importa, passou o tempo que for. E se ainda tem alguma coisa lá, eles vão querer, seja evento, seja não sei, algum tipo de mídia, né, seja ela física ou seja lá como for, eles vão querer consumir. Aí tem os nichos deles, obviamente, tudo bem, tem uns nichos que são um pouco mais abrangentes e tudo mais, que nem um exemplar de nós três aqui, né? Uhum. Mas lá no Japão, na Ásia, eles têm toda essa questão. E que eu acho que já é algo cultural deles. Pegando um pouco desse exemplo que o Brian falou, se a gente for comparar com a cultura norte-americana, é totalmente diferente. É aquela cultura de tipo, eu tô fazendo um personagem X aqui, beleza. Daqui a 2 meses eu lancei personagem Y, um personagem X não presta mais, joguem fora porque esse aqui é um novo, é o melhor. Então, sei lá, consumam esse porque é o mais novo e é o melhor. Então o outro não presta mais. Então na América do Norte é muito assim, sempre foi. E eu acho que... E eles são muito doutrinados desde jovem, né? Porque aqui no Brasil, tipo, chega, sei lá, 1% do que tudo que eles têm de opção lá. Então, sei lá, chegou aqui Sailor Moon, Sakura, Fruit Basket. E lá tem 1 milhão de shoujos pra eles escolherem. Então, a gente acha que é uma coisa nichada, que é uma coisa que são todos meio parecidos, mas lá deve ter, tipo, 1 bilhão de shoujos diferentes, de gêneros diferentes, de tudo diferente. Shonen, então, deve ser tipo, aqui vem o que vira, basicamente, que chega pro... O que vira anime, tá muito em alta lá, o Kagurabate da vida. E os outros 99 animes que devem mangá desse gênero, pra eles deve ser muito mais rico, assim. Não sei se vocês pegaram. Sim. Lá eles têm mais diversidade, né? O que a gente aqui tem de funk, que tem MC pra chacoalhar uma árvore, cair um MC. Exatamente. De chacoalhar outra árvore, cair 50 sertanejo. Não, e na outra cai 50 influenciadores. Exato. Lá eles têm de anime e mangá. Entrando num assunto um pouco fora aqui, é que nem K-pop. Virou uma indústria que dá dinheiro. Então, assim, num ano, tranquilamente, deve debutar. Hoje em dia, a gente falando em 2025, deve estrear no mínimo, por ano. 100 grupos. E desses 100 grupos, 2, 3 vão sobreviver. Exato. É que nem eles fazem lá, que eles, pelo menos uma vez por ano ou 2, eles fazem os programas, né, pra grupo masculino e feminino. Sim. Aí isso tem muito no mangá. Lá eles têm muito anime e muito mangá, porque é a cultura deles. Aí acaba pelincando. Ou uma obra faz muito sucesso, fica ali no meio, ou ela lança um capítulo, os beijos, a gente vai ficar à vontade de querer saber. Vira os famosos one shot, né? Que não era pra ser. Agora eu vou lançar uma pergunta pra vocês que são fãs de shoujo, tá? Vocês acham... Posso lançar a polêmica, até me esqueci, deixa eu perguntar. Tem 2 polêmicas. A primeira é, vocês acham que... Então como é que eu vou dizer? Se a gente pensar na cultura japonesa, ela é extremamente diferente de nós. Principalmente, a gente pode até pegar pro dorama, vamos pegar a cultura asiática em geral. Por que a gente... Por exemplo, a gente lê um shoujo, foi o que o Brian falou, é 30 milhões de episódios, capítulo, pra ter um toque de mão. Os outros 50 milhões de episódios pra ter um selinho. Por que a gente gosta tanto dessas obras que, na real, a gente não tem nada a ver com o que a gente consome, tanto brasileiro, tanto... Principalmente nós... Por que a gente gosta dessas obras que não tem nada a ver? Por exemplo, o shonen eu acho mais fácil identificar porque foi aquilo que eu tava falando com o Brian. É a jornada do herói. Clássica, assim. Então, tu bota ali uma jornadazinha do herói em qualquer obra, tu te aproxima. Porque Senhor dos Anéis, Harry Potter, One Piece, Naruto tem isso e a gente se aproxima porque é uma história feita pra ti e que eu acho que quebra barreiras da cultura. Mas e o shoujo? Então, é uma coisa até que eu já vi
algumas entrevistas com pessoas comuns da Ásia, seja da Coreia do Sul ou do próprio Japão mesmo. Da China também, algumas vezes, mas mais da Coreia do Sul e do Japão. Não dizendo que os dois são iguais, mas enfim. Só entrevistas dos dois lugares. E muitas vezes o próprio pessoal de lá, nativo, fala o seguinte: nós criamos coisas assim, no caso eles lá, né? Às vezes toda essa questão e a parte ali mais dramática e todo esse tempo, né, como a Vitória tava falando aí, pra rolar um beijo. Ai, meu Deus, eu toquei na mão dela, não sei o que, né? Mas é mais, eles falam por conta de ser uma fantasia mesmo, de ser algo que eles imaginam tanto que algo um dia fosse acontecer com eles próprios. Mesmo que eles saibam que não é a realidade também, que lá, tanto na Ásia como no geral, tem muita gente que é mais, assim, aberta, mas nos padrões asiáticos. Tipo, eles lá não vão sair, pô, ai, encontrei fulano na rua aqui, ai, um beijinho no rosto, tá, um abraço. Não. Só que pra outras coisas, em questão de romance, né, uma parte mais íntima deles lá, eles não estão nem aí, é bagunça mesmo, e é isso aí. Se eles tiveram bebaço, então, pior ainda. Mas eles fazem isso justamente porque eles têm essa ideia de fantasiar que um dia isso aconteça. Então, acho que é meio que essa parte, sabe? Deles criarem toda essa trajetória deles, seja com shoujo ou os dramas e tudo mais. Eu vejo de uma forma que, tipo, a gente, pelo menos a gente, eu vou falar do lado ocidental, né? A gente já é muito bombardeado por coisas do nosso cotidiano, né? A gente já tem novela, a gente já tem série, que em 2, 3 episódios a menina já tá beijando a boca do cara. Então, eu acho que, tipo, às vezes a gente quer um ritmo lento, que nem eu falo que eu sempre que eu gosto, eu vou cair num assunto polêmico. Quando eu leio yaoi hoje em dia, eu odeio pegar yaoi e a cada crítica pra um dos meus mangás favoritos de yaoi, que é de um romântica. Eu odeio tá lendo e no final do capítulo tem sexo. Tá lendo, tem sexo. Tá lendo, é um capítulo, todo tipo 6 páginas no final do capítulo, as últimas 6 páginas do capítulo tem sexo. E eu fico assim, pra quê? Me lembrou aquele mangá que a gente tava fazendo podcast comentando sobre, do nada a cena aqui, ó, a Vitória lá perplexa com como é que é o... Então, isso no yaoi parece que os autores eles não sabem preencher a história e eles preenchem com sexo. Isso me estressa muito. Então, muito. eu concordo com você super. Eu acho que, na verdade, a gente foi muito tempo bombardeado com, tipo, sei lá, um Elite da vida, que tudo era basicamente putaria, 24 horas. Sim, todos os episódios era uma putaria, pelo tipo, amor de Deus. Pra preencher a cena que não tinha necessidade nenhuma, que se tu tirasse tudo que tem de sexo naquela série, ficava 5 episódios, 5 minutos. Não faria falta nenhuma. É que nem Naruto, se você corta os fillers, vira uma série de 100 episódios. Exatamente. Eu acho que usar o sexo como recurso narrativo às vezes fica ruim, porque é muito difícil ter uma série, sei lá, filme, mangá, anime, assim, que excesso de sexo, tipo, torne a obra boa, porque geralmente é meio que pra tapar buraco. E eu acho que as pessoas estão meio cansadas desse tipo de narrativa. E eu acho que elas procuram, vamos falar no dorama, que atinge mais o povão, porque o dorama é um amor meio que Romeu e Julieta, um amor meio ideal, que sim, não existe esse tipo de amor, mas é um amor que 99% das pessoas queria ter, sabe? E eu acho que o shoujo, de modo geral, também é isso. Todo mundo, Fruitbag, todo mundo queria que como é que é o nome dos dois? Eu sempre fui Yuki, não vem falar que o do Yuki não, que eu nunca gostei dela com rato. Eu também não gosto dela com rato, eu gosto dela com gato, óbvio. Tá bom. Nossa, totalmente, eu odiava o rato, eu amava o gato. Nossa. Que o maioral, avisem. Totalmente. Não coloque ela não coloca Toru com o Yuki, que não é com aqui não. Exatamente, concordo plenamente. E aí eu queria... O Brian falou, vou puxar esse outro assunto que eu queria falar. Vocês acham que os GLs, então, seriam um subgênero do shoujo? Porque se a gente for enquadrar, acho que 98% das pessoas que consomem são mulheres. Então, assim, é um gênero que atrai bastante. Sim, com toda certeza. Eles são gêneros subversivos ali. Até porque a gente tem ali
o famoso Shonei-ai e o Shoujo-ai, né? Que eles entram, que o Shoujo-ai é romance entre mulheres, só que aquele romance mais leve, literalmente o Mela Cueca, Mela Calcinha, e o Shonei-ai é o romance entre garotos, só que é o leve, o de mãozinha dada, algo do tipo, que não chega a ser tão explícito às vezes em si. Um Shonei-ai bem famoso é o, se eu não me engano, ele é Shonen como Shonei-ai. Qual é o nome dele? Eu tenho até um mangá, não vou lembrar. É 007 alguma coisa? 009? Eu sei qual que você tá falando. Qual mangá que você tá falando? Tem alguns números. Eu sei que é 00 alguma coisa, se eu não me engano. Qual deles? Eu lembro de um que se chama 009, que é, sei lá, uns agentes, não sei das quais. Não, é um que ele é meio religioso, alguma coisa assim. Religioso? Não é que ele é meio religioso, mas a vibe dele é meio de Grey Man, sabe? Eles são meio coisa de padre, uma coisa meio de padre, mais ou menos assim, sabe? Eu não vou lembrar agora. Tem um que eu gosto muito, mas não tem nenhum número no nome. Eu devo estar confundindo, mas... É o Trinity Blood? Não, né? Não é o Trinity então Blood. Vou te retomar o nosso amigo Caio. A gente estava falando sobre BLs e GL, que eles estão nesse gênero shoujo, né? E que eles são muito popular. E aí, o que você tem a opiniar? Eu acho que, putz, eu não sei, porque é que o BL, o meu pouco conhecimento de BL, porque eu não sou tão fã assim, não leio, mas eu conheço algumas obras, porque além do Brian, eu tem outros amigos que gostam muito de BL e tal. E alguns polêmicos que eu acho, assim, totalmente desnecessários. Mas enfim, do mesmo jeito que tem BL que puxa pro caminho do show, tem uns BL totalmente, sabe, vai ao extremo do negócio do problema ali. Eu falo, calma aí, cara. Mas isso aí a gente entra no Slice of Life, né? O famoso... Isso. A gente cai muito no Slice of Life aí. E assim, às vezes não é pra romantizar, apesar que alguns filmes romantizam. Alguns. Mas eles estão aí pra conscientizar a gente, né? Que existe relacionamento tóxico. Sim. Que isso não vale. Apesar que tem uns que romantizam mesmo, né? Vamos falar aqui. Mas eu não sei dizer o porquê. Acho que o próprio nome já diz, né? BL e IGL, é Girls Love e Boys Love, né? Então acho que isso já pega muito da parte do contexto do, entre aspas, tema shoujo, né? Sim. E por que vocês acham que hoje em dia... Porque assim, eu acho que eu vendo assim, que o shounen, ele é meio que... Quando se pensa em mangá e quando mangá, geralmente vem um shounen, que é o que... Ele é de fato o mais comercial, né? Tu bota lá a cara do Luffy numa lancheirinha, tu bota lá a cara do Naruto na mochilinha e tu vende. O shoujo acaba ficando mais uma coisa meio cult, assim, nichada, por exemplo. É porque o que acontece? O shoujo, ele começou justamente como você disse no começo, Vitória. Ele começou com essa parte nichada de histórias para adolescentes, né? Garotas adolescentes ali, na faixa entre 14 e 17, 18, até os 18 anos. Então ele veio numa época, eu posso estar enganado, eu tenho quase certeza que eu tô errado, mas pelo que eu me lembre, o shoujo de fato começou numa época, não como o anime, o mangá, que já era lá dos anos 70, 60 e enfim. O shoujo veio lá, tipo, sei lá, anos 70, anos 80. Então tem toda aquela questão de, né, o famoso Rosa de Versalhes e entre outros, né, que vieram depois. Então eles já tinham um público-alvo específico, e isso entra muito, não só o público, como os mesmos consumidores de shoujo na época, e até acho que o começo dos anos 2000, eles tinham também uma estética nichada, no caso, os consumidores. Então, muitas vezes, lá na Ásia, os consumidores de shoujo, era o pessoal mais voltado para moda, era o pessoal mais voltado para visuais diferentes, costumes diferentes. Nisso já entrava... Hoje está mais difundido, né? O pessoal já tem mais conhecimento, mas lá era um nicho das Gyaro, era as adolescentes que queriam um romance na vida delas. Então, tipo, entrava tudo, a questão da música também, né? Muita questão de bandas, o adolescente querendo formar uma banda e N coisas assim. Então, tipo, era uma questão muito mais nichada do que é hoje.
Então, por isso que entra essa parte aí do show, essa diferença do shoujo e pro shonen. Brian? Pera que eu me perdi no personagem, gente. Pode voltar. Pera, qual que era a pergunta? Peraí que até eu perdi na pergunta. Porque o shoujo é mais nichado, porque... Que o shonen é mais comercial. Eu acho que, pra gente, né, falando do lado mais ocidental aqui, pra gente isso é mais comum por causa que a gente já vive na cultura do herói, né? A gente vive na cultura mais focada no super-herói. Então a gente conhece os heróis e quando assiste acha legal. Mas eu acho que assim, se a gente tivesse a cultura do shonen, a gente provavelmente teria Barbies orientais, vamos dizer assim, sabe? Mais Sailor Moons, mais... Eu só não acho que a gente teria, por exemplo, um Kiminito daqui numa mochila, por exemplo. Não, isso seria impossível. Eu não falo isso, é tipo assim, é que esses shoujos, eles entram ali mais voltado pro público desses, tipo, mais romance escolar, entram ali mais voltado pro público já jovem adulto. Mas por mais que muito adolescente assiste, eles já são mais ali voltados pro jovem adulto, que aí a gente já cai ali, é uma vibe mais... Qual é o nome daquele das princesas da Netflix? É que é uma série. A Seleção. Tá, mas a nem saiu, pelo amor. A Seleção é um livro. Não, é um livro, sim, mas eu falo assim, é mais voltado, tipo, você não vai ter uma mochila da Seleção, por exemplo. Tá. Então a gente tem a Seleção, quem dirá uma mochila. Então. Mas você poderia, tipo, ter um caderno, por exemplo. Mas uma mochila não. É que meu ponto é o seguinte, uma coisa que eu acho engraçada, que se for pensar numa coisa, geralmente quando pensa no produto, quem é que vai consumir mais? A mulher, por exemplo. Se tu for ver, qualquer coisa quem compra mais roupa, sei lá, você vai botar uma fura, a mulher que vai comprar. Só que no mercado de mangá e anime é o contrário. Eu acho que como o anime demorou muito a ser popularizado, o fenômeno acontece ao contrário. Por exemplo, eu vou no Riachuelo, ou na C&A, ou na Renner, e tem camiseta de One Piece, de Naruto, na seção masculina. Mas, na feminina não tem. Porque eu acho que puxaram mais pro lado do homem, assim, porque, sei lá, que se acham que o... É porque menino gosta de herói. Menino usa azul. Mas não é herói, mas tudo bem que socasse a Sakura Card Captors na camiseta. É que eu acho que aqui no ocidente ainda não se pegou, tá se vendendo muito anime e mangá pra homem, entendeu? Não, eu concordo. Sim. E aí eu fico triste que eu não tenho camiseta. Aí eu tenho que usar uma camiseta 3 números maior que eu. Sakura Card Captors? Tem que nesse assunto, eu vou entrar. Me segura! Eu não vou entrar em Sakura especificamente, mas uma coisa que eu acho importante que eu observo que em shoujo tem bastante, é problema com relacionamentos meio esquisitos, assim, se a gente for olhar... Vamos nem falar de Sakura, vamos para, sei lá, Fruit Baskets. Tinha aquela... Como é que era que era a mestre de todos lá? A mestra dos meninos lá, eu esqueci o nome dela. Ele cresceu como homem, mas era uma mulher, e ele era uma pessoa... Nossa, toda a relação que ele tinha com os outros personagens era horrível, e a relação com o par romântico deles era horrível também, porque era uma coisa meio... isso não é nem... Eu acho que nem... Além de ser tóxica, era problemática, e eu acho que o problema que tá no shoujo, que às vezes ele faz bastante, ele romantiza coisas meio... isso aí é meio problemático, hein? Vamos dar uma diminuída nisso aí, não sei se vocês acham, já que você consome mais esse tipo de conteúdo. Eu concordo, discordo. Eu acho que tem shoujos voltado muito pro drama, que é o caso do próprio Fruit Basket, que ele é voltado muito pro drama, mas ao mesmo tempo a gente tem drama, tem shoujos que são felizinhos. A gente pode falar que o exemplo disso é o Otakoi. A gente não tem muito desse corrida, sabe? Ele é, tudo bem, ele é bem curtinho, mas assim, a gente não sofre tanto com ele. Mas é que a questão do shoujo eu concordo, quando eles romantizam demais relações tóxicas. Sim, concordo. concordo. A gente volta lá falando do yaoi, do GLs e tudo mais. Eu odeio quando eles fazem essa romantização, mas quando eles seguem tranquilinho ali, ou eles usam assim, um ponto assim, o cara foi tóxico, aí a menina se afastou dele porque ele foi tóxico, e ele aprendeu que ele foi tóxico, aí eu acho que vale. Mas quando tá, tipo, é tóxico, ele mesmo assim continua sendo romantizado, eu falo assim, beijos, não quero mais não. E os shoujos e os japoneses, eles pegam, tipo, que sempre tem aquele arquétipo
de bad boy, onde as mulheres sempre gostam, pegando mulheres de modo geral, gostam dos bad boys, eles pra níveis meio doentios, assim, onde a pessoa ela é meio stalker, ela é maluca da cabeça. Esse do Fruit Basket, a moça era meio louca, assim, ela pegava e fazia tortura com as pessoas, ela batia nos amiguinhos, então eles pegam essa coisa meio fora. Eu vou ficar um pouco problemático aqui, às vezes eu posso até ser um pouco preconceituoso, pra ser bem sincero. A Ásia, em geral, eles têm esse problema de... A gente chegou a falar uma vez sobre que eles são muito carentes, por causa que falta muito... Eles têm esse senso de comunidade, mas ao mesmo tempo eles não têm esse senso de romance que a gente tem. Então, a gente falou, do pegar a mão, mas assim, ao mesmo tempo que tem os jovens que estão pouco se fudendo, eles vêm de uma cultura que, até se pegar na mão já tá namorando, sabe? Então, aí eles meio que romantizam que, tipo assim, se eu estou com essa pessoa, é porque ela me ama, mesmo que ela me bata. E isso é muito comum pra eles e pra gente a gente com um senso mais de psicológico menos saudável, menos ferrado, mais saudável, a gente fala, amiga, isso aqui não tá certo não, cara. Se valoriza, pelo amor de Deus. Não tem só ele de homem na vida não, fia. Vai lá. Eu acho que é uma que a gente vê muito, eles não têm essa coisa, como tu falou, de externar os sentimentos, se eles guardam tudo pra dentro. Então, todo personagem que é tóxico, ele é aquela pessoa que tipo, meio amargurada, que fica jogando aquilo e ninguém fala nada, ninguém se senta e diz, amiga, vamos sentar aqui e discutir que esse menino é maluco? Não tem essa conversa, as pessoas não comentam nada, então fica interno, as pessoas guardam os sentimentos. Esse de Fruit Basket era extremamente isso. Como é que era o nome daquela mulher que era totalmente... Vou ter que procurar, mas enfim, era tudo guardado, era tudo feito fechado, as portas, os relacionamentos não podia ninguém ter relacionamento escondido. Essa coisa de internalizar, eu acho que é bem perigoso. É porque isso falando, se a gente for cair na psicologia, é exatamente isso. Ficou aguardando, é errado, totalmente errado. É só que assim, a gente com o psicológico saudável, a gente entende isso. Eles já romantizam. É esse que eu fico com o meu medinho, sabe? Por que vocês estão romantizando isso, sabe? É a Ren, eu acho que é a Rei Soma. Não, mas acho que a Rei Soma não era a mãe dela. Porque a mãe dela era a mais louca de todas. Ela aqui tá como... Ela é apresentada como a esposa viúva do ex-chefe Soma. Isso, ela é a mãe dessa doida aí. Ela é a que batia... É a Akito! É a Akito. Que é uma menina, e aí ela foi criada como homem, daí nossa, ela... que maluco problema. Sim, porque a mãe dela era louca, eu não lembro qual que era o contexto, que ela não queria que a filha fosse... Ela tinha ciúme dela com o pai. E aí, ela fez ela virar homem porque ela não queria ter outra mulher dividindo a atenção do marido. E aí ela ficou dodói da cabeça. Enfim, volta, Brian, pode falar. Não, basicamente é isso, sabe? Tipo, eu acho que, tipo, isso é problema da Ásia, que lá é muito polêmico o assunto de saúde mental, né? Por assim. E eles meio que acabam fazendo isso, fazendo essa pataquada aí, e meio que romantizando coisas que pra gente, a gente tem noção que não deveria ser romantizado, sabe? Exatamente. Não, o Brian falou tudo, é exatamente tudo isso que ele disse. E uma coisa que eu acho também, mas aí entrando um pouco mais da parte, um exemplo, nesse contexto, eu acho que pelo menos no shoujo, a grande maioria dos shoujos que eu vi, que foram épocas de alguns anos atrás, então acho que para aquela época eles ainda estavam muito fechados nisso, sabe? Hoje em dia não sei, porque eu não tô acompanhando tantos shoujos que estão, eu sei que lançaram alguns, né? Todo ano tem pelo menos um ou dois, mas um próprio exemplo é o Otakoi. Otakoi, pô, você não vê nenhum. O único problema que tem lá é os caras trabalhando de CLT, entre aspas, CLT, e querendo ter um hobby e um romance. Pronto, é isso. A pergunta que fica é, será que se Sakura Card Captors tivesse sido lançado hoje, seria hypado? Não.
Não, certeza. Seria não. muito problemático. Não, com certeza. E eu acho que a própria Sakura Card Captor vem muito da famosa nostalgia, né? Eu acho que muita gente nem lembra, nem leu, porque assim, eu me recordo do anime e eu acho que no anime ele era bem mais suavizado, tudo era mais suave, não é, o professor era mais suave, o chinês aquele que é o namorado dela, isso, com o Yukito. Com o Yukito era discreto, o Yukito... Não era. Não era. Bem mais que o mangá. O mangá chega a ser constrangedor. Eu reassisti o anime em 2020, dublado. Ele chega pra entregar doce pro Eu lembro, nossa. E ele entra todo vermelho. Eu dei assim, boy, ó. Aquele. O Brian, vai dar doce. É, né? Então ficou realmente na memória nostálgica da minha infância que eu não via com olhos ruins, eu só via tudo bobinho e ela virando fadinha e tendo poderzinhos e brigando com cãezinhos. E era isso que eu me recordo. Na época, quando eu era criança, eu assistia, também achava super tranquilo algumas coisas. Mas depois, com o passar do tempo, eu assistia, eu ficava, nossa, cara. Então, a minha experiência foi totalmente... Porque o anime, eu via episódios esporádicos e eu achava lindo, porque o figurino dela era bonito, ela era bonita. Eu vou ler, né? Eu comprei os 3 primeiros. E eu fui ler. E, gente, que está com brincadeira. Eu acho que eu li a página do professor e da aluna umas 3 vezes pra... Gente, mas eu estou... Não era pra entrar, mas entrou, né? Foi empatar com Vou pular. Mas então, tem um negócio aqui que eu não sei, acho que o Brian vai poder completar, que eu já percebi algumas vezes. Tem muitas obras, não vou generalizar porque eu não vi, mas tem muitas obras que realmente, até no Japão eles fazem isso. No mangá ou na novel, eles têm uma liberdade maior lá pra lançar, né, escrever e tudo mais, do que no anime. De valores ser caro, nem nada, é questão de liberdade mesmo, eu acho. Não, isso acontece porque, tipo, a mesma coisa quando o anime vem pra cá, que não pode ter sangue. Ou censura do horário e tal. Tinha uma época que o One Piece não podia ter sangue porque o One Piece passava num horário muito nobre. Eu lembro disso. O Sandy usava um pirulito porque não podia ter fumado. Não, isso a gente tá falando no Brasil, mano. Lá no Japão teve uma época que ele não podia. Eles evitavam cenas, tipo, de luta muito pesada porque não podia ter sangue. E aí eu fiquei assim, pô, mas é One Piece, gente, pelo amor de Deus. E aí você vai pegar o mangá. Porque a última temporada de One Piece agora, ela trocou de horário no Japão justamente pra isso, pra ela fugir da classificação, sei lá, se até que idade vai pra ter mais violência ou não, e trocou de horário pra mais tarde pra ter essa censura. E agora, indo mais para o final, eu quero saber pra vocês, eu vejo mais fórmula de bolo. Eu acho que o Shonen tem bem mais fórmula de bolo, assim. Eu acho que são poucos que subvertem, por exemplo, eu acho que o Metal subverte um pouquinho. Ainda bem claro, assim, a jornada do herói tem um pouquinho. O próprio Shingeki, ele é um pouco, não é bem shoujo, mas não é bem shonen, é mais seinen, mas ele brinca com shonen. Vocês acham que tem fórmula de bolo? Não tem? Tudo tem forma de bolo. Tudo. Tudo. Não tem como falar que não. Tudo tem forma de bolo. Eu acho que é aquele negócio, esse aqui tá vendendo, hein? Vamos fazer. E qual é a forma de bolo de shoujo? Tem várias. É comum. A mais comum. A garota sonsa que se apaixona pelo popular da escola. Mas cara, isso aí é qualquer filme de a nerd que se apaixona pelo jogador de futebol americano. Eu quero... Não, e é isso quando não vem o garoto popular o garoto popular que sempre gostou da menina diferente. Eu fico assim... Nem aí pra ele. Não, e hoje em dia eu vi um meme que todo os anime é assim. Aí ele diz. Aí o título é: o garoto mais popular da escola se apaixonou pela garota. Mas literalmente o título é a descrição do anime. É quase como é o nome? Os que tá vindo agora, como é o nome, gente? O Sekai, nossa, eu acordei no outro lado como uma máquina de lavar roupa. E eu morri e renasci como uma máquina de vendas automática. Eu nem comento esse anime porque eu... Existe um anime disso. Esse cara foi pro Isekai e ele virou uma máquina de vendas automática, aquela
você coloca dinheiro e pega um chocolatinho ali, só que ele fala. É um gênero de anime que eu tenho pavor, gente. Não, pavor Eu de não gosto de Isekai. Isekai também. Eu tenho pavor de Isekai, porque todo Isekai pra mim é igual. Existem uns bem bizarros. Mas, sei lá, acho que tem essa fórmula do shoujo aí. Tem a fórmula do shoujo também, que é... Eu sou uma menina certinha e tal, me apaixonei pelo bad boy, que não segue regra nenhuma e odeia todo mundo. Ou seja, Vulgo Nana. a gente é tão diferente do Japão, mas os arquétipos são os mesmos. Porque todos esses arquétipos aí do Acho que Playboy, as bases, né? são todos iguais. A gente, no final, a gente quer viver o nosso dorama. Esse é o resumo de tudo. Agora, então, indo pro final, quero que cada um indique um shoujo e um shounen. Eita. Ai, caramba. Putz, aí... É passar do roteiro antes pra mim. Então, eu quero saber É a primeira vez que ela faz sem o roteiro com a gente. Não tava no roteiro, não. É pra ser assim. Caramba, mas o pior é que eu tô pensando no shounen, né? Nem no shoujo. Então, fala o shoujo primeiro. O shoujo, eu vou indicar meu Vampires. favorito, mano. Eu tô... Aí quebrou. Não, mas eu vou indicar o meu favorito, sim. Eu sei que ele não é tão conhecido, tão famoso assim, mas no Japão ele foi extremamente famoso, inclusive. Ele saiu com 4 temporadas no anime e 25 episódios, cara. Isso pra shoujo é muita coisa. Indicar Clanard, tô vendo. Não, pelo amor de Deus. Ele vai indicar Clanard. Eu vou indicar o meu Kami-sama Hajime Mashita. Só pra contextualizar, se trata de... Entra um pouco da mitologia japonesa, oriental. E o problema básico da garota, estudante, que teve problema com o pai que abandonou ela, que faleceu, e deixou todas as dívidas dele pra ela e ela tem que se virar agora. Que pai bom, hein? Pai bom é assim, aquele que vai... Pai bom é tudo pra filha pagar, isso E aí. ela tem que se virar com as contas agora, só que no meio do caminho tromba lá com uma entidade do folclore japonês. Só que, né, entidade maligna, e agora ela tem que saber lidar com isso, e ele tem que saber lidar com ela, enfim, confusões, lembrando que é um shoujo, tem romance, tem ação também nesse shoujo, vai ter conflito de amigos também, tipo, pô, no passado o cara era meu melhor amigo, hoje em dia é um cuzão, mas enfim, é legal, vale a pena, mas já falo aí, separe um tempinho pra assistir, porque afinal são 3 temporadas, 25 episódios cada uma, então... Tá, Ryan, o seu shoujo. Na verdade, eu vou fazer uma série de indicações aqui pra quem gosta de yaoi. Eu indico muitas. Ler All No Flag. Eu amo muito All No Flag. E Confusões do Meu Primeiro Amor. Os dois tem aqui no Brasil, inclusive. Gente, apoiem, por favor. O meu shoujo favorito, o shoujo sem viadagem, o meu shoujo sem viadagem favorito é Oranhashi Club. Amo muito. Tem muitas problemáticas nesse anime, nesse mangá, mas eu amo muito. E meu shounen favorito, eu vou já roubar a resposta da Vitória, que é One Piece. Não leio. E é isso aí, One Piece também. Mentira, leiam de Greyman, por favor, leiam de Greyman. Eu amo de Greyman, de Greyman Sweeter. Bem, todas as minhas, eu fui olhar assim, que eu pensei que pudesse ser shoujo, que era Vanitas no Carter, Hanako-kan, tudo aparentemente são shonen, então... Não sei. É shonen. Porque eu tinha mais com cara de shonen, de shoujo que eu tinha na minha vida, não é? Então eu vou ficar com Fruit Baskets, que foi um dos poucos que eu assisti. E o meu shoujo nem vai ser Metal e Bleach, né? Porque já que alguém roubou meu One Piece, eu vou ficar... Achei isso errado, mas enfim. Eu sabia que você ia falar. Obrigada por conhecer. Tá, seu shonen. Ah, mano, um shonen... Não vale Bleach, ela já indicou. Não, Bleach não, sem condições. Que isso? Vai Ele entrar agora o meu voltou e ele shonen gosta. favorito aí, Trinity Blood, que eu cheguei a comentar aqui. Trinity Blood. Muito bom. Muito bom. Demais. Pelo amor de Deus. Vejam um anime, gente, porque o mangá o anime. O mangá é um pouco triste. Gente, eu vou até salvar, porque vocês dois são meus reis dos animes e mangás que eu nunca ouvi falar. Você nunca ouviu falar de Trinity Blood? É uma Nunca. design desse anime, pelo amor de Deus. Foi o que eu vou falei. Assista o anime, porque o anime ele é totalmente diferente do... Não é que ele é totalmente diferente, mas é que o mangá, ele pensa que assim... Pensa que pegar um anime com um potencial igual o do Lelouch lá, que eu sempre
sempre esqueço o nome dele. E deram o Code Geass, se ele não fosse feito pela Clamp, desenhado pela Clamp, porque ele não é da Clamp, ele é desenhado pela Clamp. Se ele não fosse desenhado pela Clamp, ele teria uma outra vibe totalmente diferente. Se ele fosse uma vibe mais Gundam Wing. Sim. Pera aqui na conversa, quem é que é feito pela Clamp? O Code Geass, ele é desenhado pela Clamp. Ele não é da Clamp, ele é desenhado pela Clamp. Se ele não fosse desenhado pela Clamp, numa vibe mais Gundam ali, dos mecha, eu acho que ele teria uma vibe totalmente diferente. Verdade, mais Evangelion, assim, né? Se ele fosse uma vibe mais Evangelho, ele teria uma vibe totalmente diferente. Nossa, o Trinity Blood, o anime, porque assim, ele é uma série de livros que virou anime e depois ele ganhou o mangá. E a cartunista dele é uma cartunista mais voltada pro shoujo, então é um mais delicado, totalmente diferente do anime. Não que o mangá seja ruim. Não. Mas, entre vias e tantos, o traço não me agrada tanto no mangá. Meu, você abriu agora uma caixa na minha... um sapão na minha mente. Salou um triplex, né? Um triplex na minha mente agora sobre o Code Geass ser da Clamp, que se ele fosse meio vibe o Evangelho ia ser outro rolê. Nossa. Com certeza, tenho certeza que ele seria outro rolê. Ele seria outro... Nossa, não vou nem dormir à noite. Então, galera, esse é o nosso programa de hoje. Shonen vs Shoujo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e até a próxima.